azul devagar. Verso 17. Saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Verso 18. O corpo material da entidade viva é indestrutível, imensurável e eterna, de certo chegará ao fim. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Hare Krishna. Ana, querida, por favor, leia mais uma vez, por gentileza. Sim, pois não. Verso 17. Saiba que aquilo que penetra o coração inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Verso 18. O corpo material da entidade viva é indestrutível, imensurável e eterna, de certo chegará ao fim. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Muito bem. Vou fazer agora a contextualização. São 7 horas, então, até as 7 horas e 10 minutos, nós vamos dissertar, tá, sobre esse verso aí também, do Srimad Bhagavad Gita. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vam Chakalpatarubhya Kripa Sindhubhya Vachapachitam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Olha só. O verso, eu vou ler o verso aqui em sânscrito, tá? Só para a gente se purificar. Nós lemos em torno do sânscrito, isso tende a nos purificar. Avinashi tu tadvidi yena savanidam tatan vinashan avyasayasya nakashit kartum mahachi. Antavanta ime deha nitya shukta sharirina anashino aprameya sya tasmat yudhyasya bharata. Tá? Quando vocês forem, eu vou aproveitar, né, que a Ana fez uma referência, eu vou aproveitar para mencionar, tá, como é que se fala esse nome específico, tá? Quando se fala, viu, Ana? Ana Lúcia, quando se menciona, tá bom, o termo Bharata, às vezes as pessoas também falam barata, né, assim, porque não, mas acho que tem um microfone aberto, viu, Tulas? Dá uma olhadinha para mim, por favor. O termo é Bharata, tá bom? Tem um Hzinho ali, é só para diferenciar um pouquinho, tá? E facilitar na hora de vocês entoarem. Se não conseguir fazer com o H, não tem problema, pode falar com o A, Bharata, tá? Já é o suficiente. O A, o acento vem no A, no primeiro A, Bharata. Muito bem. Então o verso está dizendo que saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível, ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Acontece que, vocês observarem, tudo tende a decrescer, tudo tende a descer, né? Quando você olha, por exemplo, uma abóbora crescendo, né? Inclusive tem até nós fizemos uma dissertação certa vez, explicando os motivos pelos quais os filhos não nascem de abóboras. Porque poderia, né? Uma abóbora caberia um bebê. Uma melancia, por exemplo, né? Um bebê caberia numa melancia. Mas se você fosse Deus, por exemplo, né? Vamos supor que nós fôssemos Deus. Ok? Nós estamos aqui montando as bases da tecnologia, da engenharia que reproduziria humanos. Por que nós teríamos decidido que os seres humanos seriam reproduzidos nos ventres das mães e não das frutas? Qual o critério que nós adotamos? Porque eles poderiam, assim, uma vez que nós somos Deus, então não haveria dificuldade nenhuma em nós projetarmos, por exemplo, uma melancia para ser capaz de receber um embrião, enfim,
e reproduzir, né, a forma humana. A vantagem de ser Deus é a capacidade de se fazer várias coisas, né? Os engenheiros, eles pegam as peças de um automóvel e transformam num helicóptero. Por exemplo, a borboleta é praticamente isso, né? A borboleta, no seu processo inicial, é um estômago ambulante, né? Que a larva é basicamente um estômago, né? Fica ali comendo o dia inteiro. É um estômago, a larva. Aquele chamado, a gente chamava de mandruvá. O mandruvá. É praticamente um estômago gigante, comilão. Depois esse estômago, ele entra em hibernação, né? Faz um casulinho ali e sai dali uma borboleta. É tipo assim, é como se você pegasse o seu fogão velho, que não está dando mais para usar, levasse para um quarto, fechasse a porta e de lá de dentro saísse um helicóptero. É uma coisa muito louca. É absolutamente assim, impressionante, é algo assim assustador. Como é que você entra no estômago e sai uma borboleta? Como assim? É uma tecnologia bastante sofisticada isso daí, né? É complicado, mas é incrível. É místico, né? Não, não é não, Devananda, é biológico, a gente sabe como é que funciona, assim, assim, assim. Tá, tudo bem, a gente sabe descrever o funcionamento, mas deixa de ser místico? Não deixa, é simplesmente mágico. Então, o que acontece? Nós observamos, tá, que as coisas, elas tendem a descer, a decrescer, né? E como as coisas são feitas, elas possuem lógica, elas têm uma lógica racional. Então, existe uma lógica racional que justifique Deus ter sido, vamos dizer assim, entre aspas, pressionado a reproduzir o processo da reprodução humana, a gerar ou a criar o processo da reprodução humana a partir do ventre das mães e não das abóboras, não das melancias, né? Então, você poderia ter, aí sim você teria, que aí as mulheres se casariam com os homens, né? Então, eles teriam homens bananas, porque poderiam também nascer de bananas, né? De bananas, os filhos das mães poderiam ser de bananas, ou de abóbora, ou de melancia. É como às vezes se costuma dizer, né? Com cheiros de frutas e sabores de frutas. Seria mais seguro? Seria, porque as mães não morreriam, por exemplo. Não haveria, por exemplo, mortandade. As mães não correriam risco, não sentiriam dores, não teriam todos os desconfortos de se gestar um filho. E era somente olhar e cuidar da plantação, que aí você teria ali, né, dentro de uma daquelas abóboras ou daquela melancia ali, sei lá, de um coco, talvez, quem sabe, né, um filho que nasceria e seria a reprodução da vida humana. Pense um minuto, se você fosse Deus, você faria isso? E se você não fizesse isso, se você optasse por fazer para que as mães pudessem reproduzir, qual seria a lógica que justificaria você fazer essa ação e não a outra? Por que você não, sabe, assim? E qual seria a explicação que você daria se eu perguntasse por que você não criou um sistema de tecnologia de reprodução humana a partir das frutas e sim dos ventres das mães? Qual é a questão que envolve aí a sua metodologia? Você tem como dar uma explicação que seja possível para uma criaturinha pequenininha como eu entender? Porque também você pode dar uma explicação tão complexa que eu não vou entender. Então, mas se você fizer uma explicação que eu possa entender, vai me ajudar, né? Então, eu não vou falar disso daqui agora, tá? Só vou deixar a pulga atrás da orelha aí em vocês, caso vocês queiram, né, tenha curiosidade para saber, né? Aí a gente pode até conversar. Mas se ninguém se interessar pelo assunto, a gente continua a vida, tá bom? Agora, a questão é a seguinte: quando o Krishna diz ali, que a gente observa que tudo decresce, tá? Que tudo definha, que tudo se dissolve. Então, o nosso cérebro analógico, a nossa forma analógica de pensar, porque o cérebro ele tem um potencial de ser reprogramável. Só que ele vem com uma programaçãozinha base, que é uma programação tridimensional. Tá? É como quando você compra o seu celular. O seu celular tem o potencial de você baixar vários aplicativos, mas ele já vem com os aplicativos básicos montados ali, né? Que é para você fazer as funções básicas. Depois aí você vai baixando os aplicativos e tal, e você vai potencializando o seu processador. Agora, caso você, né, assim, queira potencializar o seu equipamento, você vai baixar os aplicativos. Então, o cérebro humano, ele é dado, ele sai da loja, né, o bebê, né, imagina que é uma loja. Então, o bebê é oferecido. Então, a loja, que é o universo, ofereceu o produto, está lá, o bebê.
Aí ele vem com o cérebro base, tá? Ele vem com a formatação básica. E essa formatação básica não permite com que ele tenha, a princípio, conjecturações muito complexas. Aí ele vai fazendo os downloads, né? O processador vai fazendo os downloads, fala, sabor, tato, visão, reconhecimento local, GPS, vai fazendo os downloads. Aí demora mais ou menos atualmente de 5 a 6 anos para fazer os downloads completinhos dos programas básicos. Então, aos 6 anos de idade, o bebê desperta e descobre que existe. Ele passa a jogar o jogo de forma consciente. Ele passa a ser o jogador consciente do jogo. Até então, ele só está fazendo os downloads, né, a fase preparatória. Mas quando chega ali aos 6 anos, ele entende, nossa, e aí, agora pegou, hein? Agora eu existo. Pronto, descobri. E agora? E aí começa a história da vida, entendeu? Da descoberta do sentido de existir. Aí o processo dura por volta de 60 a 70 anos, né? A média geral do equipamento humano tem essa durabilidade, essa resistência de 70 a 100 anos. Vamos colocar assim, tá? É muito raro chegar aos 100. Mas vamos jogar esse valor aí que é o que está disponível. E aí, o que acontece? O jogador que não consegue assimilar a equação ou finalizar a equação, retorna, aí pega um novo equipamento e tal, e começa tudo de novo. É assim, o que se chama de encarnação, reencarnação. Como nós estamos lidando com um sistema de simulação, os Vedas, nós não falamos encarnação ou reencarnação, porque esse termo ele não é correspondente ao princípio de simulação. Então, o termo utilizado é corporificação ou condicionamento. Então, a alma ela é novamente corporificada, ela é encapada novamente, então vai pegar uma capa, que é um corpo humano, e vai começar todo o processo novo, isso indefinidamente, né? Até que ela, então, entenda que essa não é a função final para a existência. Nesse momento, ela passa a conjecturar qual seria, então, né, a função superior do ato de existir, que vai para além do ato de comer, beber, dormir e morrer. Comer, beber, dormir e morrer. Comer, beber, dormir e morrer. Nesse processo de comer, beber, gerar subprodutos e morrer, chega uma hora que a alma fala, não, pelo amor de Deus, gente, que isso? Para com isso, não dá. Aí já não dá mais, tá? Cansou, parei. Para o mundo que eu vou descer. Quem aí pode falar alguma coisa sobre isso? Ela vai buscar as religiões, as explicações e tal. Eventualmente, uma alma muito afortunada se depara com as informações védicas acerca do processo do fenômeno que está em andamento, que é o ato de existir. Quando esse ser chega nesse ponto, ele vai, então, ouvir as informações que justifiquem o fato de como é que está funcionando o mecanismo. Então, ele vai entender, a princípio, que existe uma diferença entre ele, o ser propriamente dito, que permanece, que existe, que é real, do ser que é uma simulação, a formação do avatar ou a personalidade local, ou a personalidade imediata. As personalidades mudam, né? Então, você já foi animal, já foi mulher, já foi homem, já foi mendigo, já foi rei, já foi tantas personalidades anteriores, ok? E agora você é essa personalidade local aí que também tende a se dissolver com o tempo. Então, o Krishna, ele vai dizer, olha, tem duas funções em andamento aí, tá? Uma, você, o ser que é real, outro, o personagem que você está vestindo, que é um ser que se dissolve, tá? Então, você tem que começar a entender, assim, que existe essa diferença, infelizmente, é algo com o qual você vai ter que se adaptar, não é nada contra, não tem nada a ver, não tem nada pessoal, tá? É simplesmente uma questão técnica, você tem que entender isso daí, independentemente de qual religião, ou, sei lá, filosofia, ou paradigma que você, sabe, está envolvida ou envolvido, essa diferença você vai ter que entender, caso você não consiga entender, infelizmente, não tem como passar à próxima fase, é uma questão técnica, não adquiriu a quantidade de coeficiente suficiente, volta para as fases de carbono. Então, assim, compreender a diferença entre o corpo e o princípio fundamental, que é a consciência, o ser existente, é simplesmente básico. Não é algo... É muito elevado do ponto de vista das almas que estão em ignorância. Mas do ponto de vista das almas que estão realizadas, é uma função básica, tá? E o cérebro, por ser analógico, ele vai pensar que tudo se dissolve, tudo se destrói, tudo se acaba, porque a visão externa dele, como ele está lidando com uma simulação reciclável, altamente reciclável, então tudo vai se dissolvendo com muita rapidez, tá? O movimento dos cérebros, a rapidez dos elétrons, dos átomos é absurda. Então a coisa é muito rápida, o processo é tudo muito rápido. Mas
devido a essa rapidez e o fato de a configuração da matemática que produz o nosso universo ser rudimentar, redunda em carbono, se dissolve. Então, a nossa experiência é de dissolução. O nosso cérebro está acostumado a pensar em dissolução. Como você, ou eu, ou nós, pensamos que nós somos o corpo, a matemática lógica, a conclusão por referência, por inferência, que é o que a gente pode falar de forma contundente, é que nós vamos chegar a qual conclusão? Nós morremos. Essa conclusão é falsa. É uma premissa errada, tá? Vestibular, você colocar o pontinho aí, não passa, tá? Essa premissa está incorreta. Nós não morremos. O personagem se dissolve. E se você estiver identificado com o personagem, você vai pensar, eu morro. Quando você pensa, eu morro, pronto. Já dá ansiedade, dá síndrome de pânico, dá, sabe, vontade de pular do prédio, sei lá, alguma coisa assim. Então, isso é assustador. Então, para você se livrar da ansiedade, do medo, da depressão, da angústia de existir, a primeira etapa é entender a diferença entre o personagem que se dissolve e você, o ser que permanece. Tá bom? Então, essa é a orientação aí desse verso aí. Pelo menos é uma tentativa, né? O pobrezinho Krishna está tentando nos convencer disso daí. Ele vai lutar muito ainda, mas nós somos determinados e a gente está bem estabelecido a nossa posição. Vamos ver quem vai vencer essa batalha aí, né? Talvez, quem sabe, aí, dessa vez ele consiga, né? Já tentou tantas vezes, desde a eternidade ele está tentando, e nós sempre vencemos, né, essa batalha aí, e aqui estamos nós, firmes e fortes, decididos a derrotá-lo mais uma vez. O resultado consequente dessa vitória do nosso orgulho sobre a realização espiritual são os corpos de carbono, que exigem toaletes e se dissolvem. Isso não é vantajoso. Então, a ideia aqui, sabe, assimilar conhecimentos superiores e render-se a eles, porque isso é uma vantagem para nós, tá bem? Muito bem, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna.